Olá! Pessoal. Essa semana a gente vai falar pra vocês como funcionam as provas aqui no curso preparatório do primeiro ano aqui na Universidade de Osaka. O que acontece é que são 3 períodos de prova. O primeiro deles é o de setembro, acontece em setembro. Então entre abril e setembro você tem esse período bem grande com bastante matéria, então eu diria que esse é o período de provas mais difícil. Depois tem o período de provas em dezembro e o de março, que vai concluir o curso. Então como funciona? As provas de setembro e dezembro, as notas delas são as que definem qual universidade você vai. Então se tirar notas muito altas, você pode ir para a Universidade de Tóquio, seu bambãozão das galáxias. Se você for muito mal, você vai para Okinawa. Não é bem assim. Okinawa é O pior é que Okinawa Okinawa ainda é difícil de entrar pra algum Okinawa é da hora, eu gostaria de visitar. Mas, enfim, as notas das provas de março, que nós ainda não tivemos, são para você terminar o curso. Então se você passar da média, você se formou daqui. Parabéns. Você vai explicar então sobre como as provas são divididas? Então, tem as provas de setembro e dezembro, que são as que vão pro ano que vem, né, que nem o Pedro falou, e as de março. E as de março são completamente diferentes das de setembro e dezembro, como elas funcionam. Pelo menos foi assim no nosso ano. Então, como a de março funciona de um jeito diferente, a gente vai fazer um vídeo separado sobre as provas de março, depois que a gente tiver passado sobre o período de provas de março. Então a gente vai falar só sobre as de setembro e dezembro agora. E elas funcionaram assim: de manhã você tem as provas de japonês, que nem de manhã você tem as aulas de japonês, e de tarde você tem as provas de matéria específica. E por algum motivo a semana de provas começa numa quarta e termina numa terça. E você tem primeiro as provas da tarde, enquanto você tem aula normal de manhã. E na segunda semana você vai ter as provas de manhã, tendo aula normal à tarde. E então você começa pela quarta-feira, pelas matérias específicas. Em exatas, isso quer dizer a prova de física. O que eu senti da prova de física é que ela não é impossível. Ela foi feita para você tirar de 60 a 70 pontos, mais ou menos, se você for estudar normalmente. E ela tem no começo exercícios fáceis e no fim exercícios bem complicados. Então acho que não tem muito o que falar sobre a prova de física, porque se você estudou física durante o ano e durante o ensino médio de um jeito que você tem confiança em si mesmo, acho que você pode ir bem. Humanas, como é a quarta-feira? Humanas, quarta-feira, não tem prova. Nem quinta. Na quarta-tarde não tem prova. Não, porque é... Não tem específico. Como não? Tem específico. Não. A semana de prova começa na quinta, não numa quarta. Ah, verdade. Correção. Mas essa semana de provas de março agora começa numa quarta, não? É As verdade, provas dia de 22. março. Dia 22 de fevereiro começa. Acho que as provas de setembro e dezembro Começaram numa quinta. Começaram numa quinta, é verdade. E aí, como eu e a Jéssica não temos aula de matemática na quinta-feira à tarde, nós não temos prova. Então eu me confundi. O coisa de física ainda vale, ok? O que eu disse. Mas quinta-feira é matemática. Matemática eu digo que estuda. Sempre. Muito. Matemática eu acho que é a matéria mais difícil que tem, das 3 específicas de exatas aqui. Porque ela não requer só você saber o japonês na matemática, mas é uma pegada bem mais diferente do que sequer foi a prova do Max em si. Você tem que realmente fazer o jeito que os professores falam aqui, senão se você não for muito bom em matemática, você não vai conseguir ir muito bem nessa prova, eu acho. Então depois tem a prova de sexta-feira. Sexta-feira à tarde você tem qual matéria? Química. Como é que é a prova? Química em setembro, ela é muito focada no japonês da química. Porque você tem que primeiro reaprender o nome de todos os elementos, todos os compostos, tudo de novo em japonês. Então, se você souber bem japonês em setembro, você passa tranquilo na prova. É em dezembro que o lado de japonês ainda é forte, só que a química em si fica bem mais puxada. Então, setembro é japonês na química e dezembro é química de verdade. Foi o que eu senti. E aí, sexta-feira, a gente tem prova de história. Jéssica, explica um pouco pra eles como é que funciona. A prova de setembro foi muito difícil. Eu também achei. Porque tivemos que gravar, eles mandaram a gente gravar todos os nomes dos territórios antigos do Japão. Mais os estados. Mais todos os estados atualmente. E
província, né? As províncias. E é puro kanji. Então... Porque tem 47 províncias, E tinha 70? 70 e poucos 70 territórios, né? todos os territórios só de kanjis. Mas o problema do nome dos países antigos que tinha dentro do Japão é que chama país em japonês quando é país de verdade, né? É território mesmo. É que não é só kanji. É kanji difícil, com leitura irregular. Sim, então foi bem trabalhoso gravar todos esses nomes, sendo Foi que trabalhoso, mas não foi difícil. O que eu achei Sim, difícil é que como gravar tudo. entre abril e setembro você tem um período muito grande sem prova, porque tá todo mundo começando, né? Então a amplitude da matéria que você tem que estudar pra prova é muito maior do que entre setembro e dezembro. Então a matéria foi bem pesada, tinha que estudar muito pra poder acompanhar tudo. Sim. E no final da prova de história também tem que fazer um texto, né? Explicando Sim, um tema que fazer os uma professores... redação do Eles tema falam pra gente um tema previamente. uma semana antes da prova. E aí você tem que pensar bem nesse tema, escrever tudo sobre ele e decorar esse texto pra você escrever na prova. E é complicado. Sim, mas no geral a prova é simples. É simples, assim, É simples. tem textos com lacunas e você preenche, tem alguns, assim, verdadeiro ou falso, você tem que marcar onde tá o falso e corrigir. Eu diria que é bobo, mas de lembrar bastante é o desafio. Tivendo conhecimento da história e tal, é tranquilo. Mas enfim, chega segunda-feira Da tarde não tem à nada. tarde não tem nada, então também não tem prova. Terça-feira à tarde, Tem Nihonsho, atualidades da sociedade japonesa. sociedade japonesa. Que aí, nesse caso, a prova é um pouco diferente. A gente vai falar como que é a prova para quem tá fazendo japonês avançado. Porque essa prova é separada entre o pessoal que faz japonês avançado e o pessoal que faz japonês básico. Não exatas e humanas. Então, nessa prova, o que acontece é que o professor, ele vai dar um assunto que a gente tem que dissertar sobre, dentre das matérias que ele disse em aula. E ele vai falar, prepara um texto de uma página mais ou menos sobre isso. E aí você tem que ir lá e você tem 1 hora para escrever uma página inteira dissertando sobre aquilo. E aí, como funciona para ele dar a pontuação é que ele pensa assim, você começa com 100 e cada coisa que você não tiver posto, ou cada erro de japonês muito grave que você tiver feito, ele vai tirando ponto de você. Então, a nota média da sala foi bem alta nessa prova. Sim. Porque você tem bastante tempo para se preparar o que você vai escrever, então. Mas é uma prova assim, você fica preocupado só antes dela começar. E se você já tiver um texto pronto como eu não sei como a Jéssica fez, Eu também fiz um texto pronto. o seu maior problema não vai ser construir o texto, vai ser decorar ele. Depois temos quarta-feira, de novo, dessa vez... Nós ainda temos prova de economia e política. Você tem prova de alguma coisa? Eu tenho nessa prova de quarta? física, só que eu já falei como era. Tem 2 provas de... é verdade, porque começa na quinta, né? A semana de provas. Então, na prova de economia e política, assim, não tem muito o que falar. Uma semana antes da prova, as professoras vão fazer uma revisão com vocês. Elas dão uma folha com o conteúdo que vai cair na prova, e é, tipo, muita pouca coisa sempre. Calma, mas espera, pelo amor de Deus. Se algum de vocês passarem na bolsa e vierem pra cá e no ano de vocês a professora não tiver dado a É folha, verdade. Aí vocês... não reclamam com a gente, Não porque a reclamam gente com a tá gente. falando como foi a nossa experiência, Sim, ok? A gente não exatamente. tá dando nenhuma regra universal. Mas enfim, a professora de economia e de política, são 2 professoras diferentes, elas entregam essa folha com a matéria da prova, e se você decorar o que está escrito nessa folha, você tira 100. Eu nunca consegui tirar 100 nessa prova, porque eu sempre esqueço, eu sempre coloco alguma letra errada, e eu fico com tipo 99. E aí eu fico me moendo por dentro. Então, passa a quarta, chega a quinta-feira, e aí inverte. Agora, Aí você tem as aulas de aula, Isso. o quê? As provas de japonês pela manhã. as provas de japonês pela manhã. Então de manhã tem prova, de tarde não tem prova. Tem aula. Esse primeiro dia de provas pela manhã, nós temos kanji E gramática. e gramática e vocabulário japonês. Agora é uma coisa Uma legal coisa muito de importante. falar. Sim. Nas provas de japonês, você tem 2 provas da mesma matéria. Uma que é só para sua sala e uma que é unificada para todas as salas que são do mesmo nível que o seu. Então tem uma prova unificada para todo mundo do nível básico, uma prova unificada para todo mundo do nível avançado. A não ser uma das provas que tem uma exceção no meio delas, e aí a gente, quando chegar nela, a gente fala. Sim.
Então, isso é pra a professora poder te avaliar o quão bem você se esforçou dentro da própria aula dela e o governo poder te avaliar depois o quão bem você tá em relação a todo mundo que teve salas, tipo, conteúdos diferentes nas aulas diferentes de japonês que eles tiveram. Então, não tem como você estudar pra prova unificada, porque você nunca sabe o que vai cair lá. Pode cair qualquer coisa. O que nos leva à prova unificada. A prova unificada de kanji e de gramática. O Matheus, que é do nível mais alto do japonês aqui, ele até conseguiu fazer. Não, a de gramática eu achei mais difícil que a de kanji, mas isso é porque eu sou viciado em kanji. Mas assim, eu recebi a prova, eu olhei pra prova, eu olhei em volta e você vê no rosto das pessoas, assim, o medo no rosto deles. É punk, é uma prova muito difícil e não tem como você estudar, então assim... Assim, se você sabe, você sabe. Então, o melhor jeito que você tem de se preparar para aquela prova é basicamente ler em japonês. Não tem alternativa. Pois é, e a de gramática é a mesma coisa também, é difícil pra caramba, mas beleza, né? Em compensação, tem a prova da sua sala só, então tudo que você aprendeu em aula vai cair naquela prova, não tem nenhum segredo, você só faz a revisão, chega lá e manda bem. Sexta-feira de manhã, nós temos a prova de... Quem tem japonês clássico tem a prova de japonês clássico. E quem não tem... Como é que fala? É japonês clássico. É japonês clássico também? É que assim, a gente... É que japonês clássico são duas provas diferentes. Que tem o japonês clássico do Japão e o japonês clássico da China. Como é meio difícil de explicar aqui num vídeo curto, se tiver interesse, eu depois faço um vídeo completamente explicando detalhadamente sobre tudo isso. Cuidado, vai ter uns 30 minutos. E quem não tem essas duas matérias que são opcionais, né? O japonês clássico não tem prova na sexta. Mas enfim, isso também, professores fazem revisão, você estuda o que você recebeu na aula, não tem nenhum segredo. Então, segunda, que aí nós temos a exceção. Deixa a Jéssica explicar um pouco, porque ela não tem falado muito. Ela é tão quietinha. Segunda é... Listening. É a prova de compreensão auditiva. É assim que se fala em português, eu acho. Compreensão. Essa prova também tem a prova unificada e a prova da sua sala. Sim. A primeira parte é a prova unificada, então todas as pessoas juntadas na sala. E é super tranquilo, assim, pra gente. Pra gente. Acho que pra todo mundo é tranquilo. Porque essa é a exceção. A prova de compreensão auditiva, ela é junta quem é do japonês básico e do avançado. Então, como tem gente do básico também, a prova dela não é do mesmo nível que as outras unificadas são. Então, quem tá no avançado sente que ela é bem mais fácil que as outras. É tipo, toca um CDzinho, você tem que ficar escrevendo nas lacunas o que tá faltando. Aí é tipo, isto é um... Aí tem um branco assim. Aí o cara fala, isto é um gato. Ele fala 2 vezes. Isto é um gato. Aí você escreve lá, gato. E não pode escrever em kanji, tem que ser em hiragana. Depois no final eles têm uma historinha um pouco mais longa e você tem que escrever um resumo dela, mas não é nada difícil. E aí, depois é a prova de cada sala, que é basicamente o que você viu das outras aulas com o seu professor. Então acaba sendo também tranquilo. Na minha sala acho que foi muito difícil, tudo bem. Também foi um pouco, porque você só escutou uma vez, acho, né? Sim, o meu escutou E aí se duas, você perder alguma coisa, e é você super fica... longa, né? Você para e você fica, nossa, eu esqueci o que ele falou aqui. Aí você fica tentando pensar no que ele falou e o cara continua. Aí isso acumula demais, então... O meu até, o professor passou 2 vezes o negócio pra gente ouvir, só que é uma apresentação formal de 10 minutos. O meu negócio auditivo lá. Você tem meia hora pra fazer a prova inteira e como ele passa 2 vezes, você tem 20 minutos ouvindo e 10 minutos sobrando depois. Então, a primeira vez, se você quiser se concentrar em ouvir, você pode, só que a segunda vez você tem que escrever junto, senão não dá tempo. E acabando isso, depois tem mais uma coisa ainda depois, né? Vocês lembram o que é? Que é a prova de... A parte mais chata não é dialética que fala, é verdade. Você tem que fazer uma apresentação Oral, na frente da professora, das professoras. O tema que eles passaram. Vai dar. Aí você faz um PowerPoint, uns slides e você apresenta. E a minha depois sala não precisa de PowerPoint. A minha também. A minha precisou.
E aí depois, quando você acaba a sua apresentação, os professores fazem perguntas pra você. E elas também vão te julgar no quão bem você consegue responder as perguntas sobre o seu tema. Mas não é? É basicamente pra ver quão bem você consegue falar o japonês numa situação de pressão, assim. Sim. Terça-feira. Terça-feira, de manhã, redação. Você vai lá, você escreve o tema que Tem der pra tema. todo mundo. Na Aí você prova- escreve o tema que a sua pessoa sabe. Na Aí prova tem de unificado. setembro teve um tema só, daí na prova de É dezembro verdade, teve é 3, verdade. daí você pode escolher você- qual tema você Na quer. O prova meu não unificada. deixou eu escolher. Na Não? meu, assim, a professora falou uma semana antes, ela falou, tem esses 3 temas. A minha Prova professora... unificada. Mas na prova unificada? Não, desculpa. Então, a aí prova que unificada tinha 3. a prova unificada tinha 3 Tinha temas três. escritos na folha lá. Você escolhia o tema sobre Que o qual você você quer queria escrever. escrever. Aí você vai lá e escreve. Mas da minha sala, por exemplo, só tava escrito o tema lá na prova mesmo. É que no meu caso Sobre- foi diferente. A prova da minha sala, a professora deu 3 temas uma semana antes. E ela falou, um desses 3 temas vai cair na prova, preparem-se. Então você escreve 3 redações praticamente em casa pra se preparar. Pra você chegar no dia de lá e tipo, era essa. Aí você já sabe o que escrever. Então, pra mim foi bem tranquilo. Da minha sala foi surpresa, sempre. De setembro e dezembro foi um tema bem surpresa. E aí chega quarta-feira, que é o último dia de provas. Já tá cumprido o vídeo. Tudo bem, você vai editar. Quantos minutos? 19h47. Aí chega a quarta-feira e você tem prova de interpretação de texto. E aí você tem 90 minutos para ler 2 textos, um que é a prova unificada e um que é a prova da sua sala. A prova da sua sala vai ser um tema que você já leu, então assim, você só dá uma olhada rapidinho no texto, vê onde você vai achar a informação e tal, responde as perguntas tranquilo. A prova unificada, ela é um pouco assustadora de relance, assim, você vai tipo, nossa, meu Deus, tem um texto enorme, várias páginas. Isso em dezembro. Não, a de... Não, em setembro foi Setembro curto. Não. era um pouco longo também. Em setembro tinha só 3 páginas. Tinha só 3 páginas, assim. Mas foi Não é uma coisa que você tranquilo. consegue ler tudo direitinho e responder as perguntas, porque a ideia da prova unificada é que você leia a primeira pergunta e vá direto pro texto, assim, no meio do texto sem saber nada, procurar a informação que você quer. Então assim, eu sei mais ou menos sobre o que é o texto vendo o título, o primeiro parágrafo. E aí você fica assim, procurando a palavra-chave com Mas os olhos. em setembro não tinha título nos parágrafos. Não tinha. Então, Mas assim, você lendo a palavra-chave só, não... eu li o texto em setembro. Eu não tive tempo de fazer isso. Mas só que em dezembro não dava pra ler o texto, porque não é um texto normal. Eles pegaram Uma publicação científica e deram pra gente, De 1 milhão de páginas. Então, tipo, eram umas 15, 16 páginas de Tamanho, negócio. assim, era grosso. Não dava. Mas aí você faz isso 2 vezes, são 2 textos em 90 minutos pro primeiro período do dia e faz isso de novo pro segundo. E aí, parabéns, acabou essa semana de provas, mas você tem inglês. Eu tenho inglês na terça, que é Terça-feira. depois das atualidades. Ah, No mesmo dia. E é bem tranquilo também. Mas o inglês tem exercício traduzido do inglês pro japonês, não tem? Sim, mas são todos os exercícios que a gente já viu nas aulas. Então, você revisando todas as tarefas, os exercícios que você fez nas aulas, você vai super bem na prova de inglês. e eu acho que essas são todas as provas. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Tem como a gente estudou. Olha, o ideal é você estudar um pouco todo dia. Só Sim. que como a gente sabe que ninguém estuda um pouco todo Ninguém dia, estuda um pouco todo dia. ou você tem que ser muito bom em se controlar o seu tempo pra você conseguir ter um plano de estudo melhor, ou você vai ter um pouquinho de pressão, sabe? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu, como No eu dia sou muito anterior. bom em controlar meu tempo, assim, 2 semanas antes da semana de provas, eu só paro de fazer o que eu faço à tarde e eu estudo. Assim, é um pouco pesado, porque eu devia ter estudado mais durante todo o período que a gente tinha, pra não ter que ficar correndo atrás no final. Mas foi tranquilo, assim. Nas provas de dezembro, já que a gente teve um período mais curto entre provas, entre setembro e dezembro, e tinha menos matéria, eu consegui estudar um dia antes das provas e tirar uma nota maior que eu tirei em setembro. Mas, assim, eu tive que estudar bastante, lógico, nesse um dia antes. Não é impossível. Mas, lógico, a recomendação é que vocês estudem um pouco todo dia. Eu acho que é isso aí mesmo. Mais Então- alguma coisa? De como eu estudei? Basicamente, eu estudei fazendo resumos de todas as matérias. Fiquei lendo, escrevendo bastante, repetidamente. Foi basicamente isso. Por essa semana é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem nós trazemos alguma coisa interessante pra vocês, eu acho. Eu acho. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer semana que vem. Tudo bem, aqui é tudo nas coxas. Mas enfim, pra essa semana é só. Então, tchau, tchau pra vocês. Boa sorte.